Excelente noite, irmãos, graça e paz, boa noite. Quem está feliz com Jesus? Eu não sei vocês, mas estou impactado com essa última música. O que seria de nós sem a presença de Jesus? Irmãos, antes de começar a exposição da palavra, quero chamar a atenção de vocês para uma temática muito importante, muito necessária e muito precisa. E é uma bandeira que eu levanto com um coração cheio de compaixão, que é em relação ao Janeiro Branco, que cuida da saúde mental, uma campanha sobre a saúde mental. E eu queria apresentar para vocês alguns dados em relação à saúde mental dos homens. No Brasil, 4 em cada 5 mortes por suicídio são de homens. Segundo a OMS, mais de 600 mil morreram por suicídio todos os anos. No Brasil, os homens representam aproximadamente 80% dessas mortes. Isso significa que a taxa entre os homens é 4 vezes maior do que entre as mulheres. Além dos homens usarem formas mais letais, a explicação também está no silêncio. Homens ainda procuram menos ajuda psicológica. E quando sofrem, muitas vezes se calam ou acreditam que precisam dar conta sozinhos. Culturalmente, muitos aprendem que procurar ajuda é sinal de fraqueza. Psicoterapia, terapia, ajuda profissional é coisa de mulher. E falar sobre emoções é frescura. Mas isso é uma mentira. E é uma mentira que está matando homens todos os dias. Janeiro Branco é um convite à conscientização sobre a saúde mental. E esse cuidado precisa incluir os homens. Você não precisa carregar tudo sozinho. Sentir dor não te faz menos homem. Pedir ajuda não te torna fraco. Você que sabe do que eu estou falando, você que tem passado por crises de ansiedade, uma depressão, tristeza constante, uma tristeza profunda, constante, busque ajuda profissional. Não fique em silêncio, não fique sofrendo sozinho. E eu sei que é muito difícil, principalmente para os homens, abrir o coração, procurar ajuda, falar com as pessoas, mas é uma temática muito importante. E você, olhe para o seu marido com atenção, olhe para os seus filhos com atenção, olhe para os seus amigos, as pessoas do seu trabalho com atenção, porque você pode estar salvando a vida de alguém, escutando, olhando. Então, gostaria muito que os irmãos dessa igreja, todos que estão aqui, levassem a sério essa campanha, essa conscientização sobre a saúde mental. Falo aqui dos homens porque os dados são alarmantes, mas as mulheres também têm situações, têm seus desafios. E como um jovem que já passou por uma depressão profunda, que já passou pelo burnout, eu sei a importância de uma ajuda profissional, eu sei a importância, mesmo estando dentro da igreja. Não é falta de fé, não é falta de Deus. Você precisa de ajuda profissional, busque ajuda profissional. Deus há de abençoar você, Deus está abençoando você, Deus está com você, a palavra de Deus está para você, mas você precisa de ajuda profissional. 99% de muitas coisas na sua vida poderiam ser ajustadas se você fosse mais verdadeiro com você e buscasse ajuda profissional. Amém? Bom, vamos à nossa série de hoje, porque eu quero me concentrar em algo que é muito específico e muito essencial. E para você que está em casa, que está nos acompanhando, talvez você vá ouvir essa mensagem, eu não sei qual é o momento do seu dia que você está vendo essa mensagem, mas eu espero que através dessa mensagem o Senhor possa estar falando com você também. Se você está ao vivo, já interage aqui no chat, coloca um pedido de oração para nós estar orando por você, pela sua família. E sempre que possível esteja aqui presente nos nossos cultos, quarta-feira e domingo também, que é muito importante. Hoje eu quero falar sobre o propósito da leitura bíblica. Nós estamos numa série de mensagens, descobrindo o seu propósito, e hoje eu quero falar sobre isso. Na verdade, eu quero te inspirar, eu quero te encorajar, eu quero, de certa forma, te orientar, te equipar, para que você saia daqui com esse compromisso, com esse comprometimento de ler e estudar a Bíblia. Eu fiz uma enquete lá no Instagram da igreja,
Não sei se você teve acesso, mas eu fiz uma enquete lá, deixa eu só pegar aqui o resultado dessa enquete. E olha que interessante, eu perguntei aqui, né, como é que está a sua leitura bíblica para os irmãos, os nossos seguidores ali do Instagram, na enquete, e 51% responderam que leem a Bíblia todos os dias. Olha só que maravilha. 34% responderam que algumas vezes, aí já é preocupante, algumas vezes, 34%. 5% falaram que tem dificuldades em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e 10% disseram que não estão lendo a Bíblia. Então são alguns dados que a gente viu hoje, para você ver que essa temática ela é atual, ela é importante e ela é vital para a nossa saúde espiritual. E por que eu digo isso? Porque não há objetivo, não há resolução mais importante do que essa no ano de 2026. Eu vou dizer algo muito claro. A sua felicidade depende disso. Isso mesmo você acabou de ouvir. A sua felicidade depende disso. Todos nós, de alguma forma ou de outra, nós estamos buscando a felicidade. Nós desejamos isso uns aos outros. Quando você está ali na virada do ano, chegando às festas de Natal, de Ano Novo, você fala para as pessoas, feliz 2026, um próspero ano novo, que seja um ano de muitas conquistas, que você seja muito feliz, feliz ano novo, feliz 2026, mas a verdade é que o ano de 2026 só será verdadeiramente feliz e abençoado se você se dedicar ao estudo da palavra de Deus. E não sou eu que está dizendo isso. O salmista diz no Salmo 119, verso 1 e verso 2. Vamos ler junto? No 3, a gente vai ler esse salmo. Por favor, não é esse não. Isso. No 3 a gente vai ler junto, tá? Uma única voz. Tá bom, igreja? Amém? Então vamos lá, no 3. Vou ficar aqui para todo mundo ler. 1, 2, 3. E de todo o coração o buscam. Olha só que texto interessante. O salmista ele repete: como são felizes. Essa expressão na Bíblia aponta para uma felicidade que vai além das circunstâncias. Uma felicidade profunda, espiritual, uma felicidade que é eterna, uma felicidade que é duradoura. A felicidade é o combustível que move a humanidade. Todos nós estamos buscando por ela. E a palavra de Deus, a Bíblia, apresenta um caminho. A sua felicidade em 2026 e nos anos seguintes da sua vida será um reflexo direto da sua intimidade com a palavra de Deus. Preste atenção nisso. A alegria na sua vida é reflexo direto da sua intimidade com a palavra de Deus. Outro texto interessante, o Salmo 1, a partir do verso 1 até o verso 3, diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à ribeira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. E olha que interessante como ele termina esse verso: tudo o que ele faz prospera. Então veja que esse é o segredo, irmãos. É o segredo que nós estamos buscando. É isso o que todos nós tanto queremos. E a palavra de Deus já coloca para a gente o caminho, o direcionamento. Eu particularmente conheço pessoas que gastam muito dinheiro em busca da felicidade, em busca da prosperidade, em busca do sucesso.
Os caras cruza o país, os caras cruza o oceano para pagar mentorias de muito custo, para buscar a felicidade, para entender qual é o propósito da sua vida. Mas a palavra de Deus já está aqui, nos mostrando algo muito simples. O tesouro mais valioso da nossa vida já está diante de nós, a palavra de Deus, amém? A felicidade da sua vida, a felicidade da sua família, a felicidade da sua casa, o futuro da nossa igreja, o futuro da nossa geração, depende disso, porque nós não estamos aqui simplesmente para fazer um espetáculo, nós não estamos aqui simplesmente para entreter pessoas. Nossa preocupação não é apenas o crescimento numérico, não é apenas que os nossos cultos estejam lotados, não é ter a melhor estrutura física, sendo que isso é muito bom, mas a nossa maior preocupação aqui é com o seu coração, é com o coração humano, é com a sua vida, porque tudo isso é sobre Jesus e sobre crescer em relacionamento com Jesus. Então, nós devemos entender isso de uma vez por todas. Não existe maturidade na fé sem conhecer a palavra de Deus. Olha que forte isso. Não existe maturidade espiritual, maturidade na fé, sem intimidade com a palavra de Deus. Pode observar, todos aqueles irmãos e irmãs que são maduros na fé, pode observar que eles têm uma intimidade, eles têm um relacionamento diferente com a palavra de Deus. E refletindo sobre essa temática, eu lembrei do filme O Livro de Eli. Coloca aqui, por favor. Alguém já assistiu esse filme? Uma quantidade. Se você não assistiu, me perdoe. Vai ter spoiler hoje. Esse filme lançou em 2010. Então, se não assistiu, vai levar um spoiler hoje. Esse filme é impressionante. Claro que ele é científico ali, mas ele tem um enredo interessante, storytelling interessante. O filme, O Livro de Eli, se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade perdeu valores, esperança, direção. Então o mundo está acabado, está destruído. Aquela cena toda apocalíptica que você já está acostumado a ver em séries e filmes. E Eli, esse carinha que vocês estão vendo aí, ele atravessa esse cenário violento, protegendo um livro raro. E qual é esse livro? A Bíblia. Porque sabe que este livro, olha que interessante, ele tem essa ideia de que esse livro, ele está protegendo esse livro no filme, porque ele sabe que esse livro, ele pode tanto dominar as pessoas, como pode libertar as pessoas. E ao longo da jornada, o filme mostra que o verdadeiro poder da palavra não está em possuí-la ou usá-la para controle, mas em viver aquilo que ela ensina, mesmo quando ninguém está olhando. Porque durante o filme, ele vai passar por diversas situações e com os ensinos que ele tem do livro, ele vai conseguindo superar esses desafios. Claro que tem alguns ali que são bem, então, é um filme fictício, então tem algumas coisas ali que você vai meio que questionar, mas o enredo é interessante, porque o ponto mais forte do filme é no final, onde a gente descobre que o Eli é cego. Porque ele reforça essa ideia do filme. Ele não caminha guiado pela visão, mas pela fé. Sabe o que é interessante? Que o livro que ele está protegendo é um livro que usa o sistema em braille. Então ele consegue ler todo o livro, ele é cego, ele lê o livro aqui no sistema braille. E ele decora todo o texto. Porque no final ele perde o livro, Felizmente o livro é roubado. E ele consegue citar todo o livro. E aí consegue replicar várias cópias depois. Muito interessante. Então, o filme, só para a gente ter um contexto aqui, ele nos lembra de algo muito importante. Que muitas vezes, eu e você,
nós estamos, ou não percebemos, na verdade, o valor do que temos nas nossas mãos. Seria o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Aí o salmista, no Salmo 119, no verso 96, ele diz: percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Então veja, meus irmãos, que tudo nesse mundo tem limite, mas a palavra de Deus não tem. E por que a Bíblia é tão especial? Bom, quero levantar alguns pontos aqui interessantes porque a Bíblia é especial. O Salmo 119 é uma grande declaração ao amor à palavra de Deus. O maior capítulo da Bíblia, se você observar, você vai ver, né? Quem conhece da Bíblia sabe que é um grande capítulo, muitos versos, e ali você tem o alfabeto hebraico, na verdade, relacionado com as estrofes, podemos dizer assim, e você vai ver que esse texto, o Salmo 119, ele exala uma certa beleza, uma certa grandeza em relação à palavra de Deus, porque esse é o foco do Salmo 119, exaltar, exalar, expressar a beleza, a grandeza da palavra de Deus. Então, por que a Bíblia é especial? Primeiro, a Bíblia é especial porque ela é a verdade. A Bíblia é especial porque nesse mundo, onde a gente não tem muitas referências absolutas, porque hoje tudo é relativo, né? Tem a relatividade das coisas. Você vai conversar com as pessoas, porque hoje está difícil demais conversar com gente hoje. Principalmente os benditos intelectuais, a galera das universidades, os bichão aí. Tudo é a minha verdade, a sua verdade, eu vejo dessa forma, é a minha perspectiva. É uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado. E exige realmente muito estudo, muito preparo, para que a gente possa vencer certas questões. Mas a verdade é que a Bíblia é a verdade de Deus. E a gente não pode mudar isso, a gente não pode questionar tal coisa, porque esse mundo está sem referências. E a Bíblia, ela revela quem Deus é, sim ou não? Quem nós somos, qual é o nosso propósito e como a vida realmente funciona. Então, eu não sei se você ainda está com essa dificuldade de entender quem você é. Eu não sei se você está aqui, está me ouvindo, está com essa dificuldade de entender para onde você vai, como é que a vida funciona. Se você estiver passando por esses dilemas existenciais, deixa eu dizer uma coisa para você: Bíblia. A Bíblia vai te ajudar, a Bíblia vai te orientar a entender quem Deus é, quem você é, como a vida funciona e qual é o propósito da tua vida. Você não precisa pagar milhares de reais, cair em qualquer papo, não. A Bíblia já vai dizer quem você é. Ela é a verdade, por isso que ela é especial. Outro ponto muito importante é que a Bíblia é atual. Isso mesmo você acabou de ouvir. Embora tenha sido escrita há milhares de anos, ela fala conosco hoje, sim ou não? Billy Graham tem uma frase muito conhecida que diz assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal da manhã. Quem concorda? Isso é uma verdade gritante. Todas as vezes você pode ler o mesmo texto incansavelmente, Deus sempre vai trazer, como o pastor acabou de falar aqui, algo novo para a nossa vida. Claro que aquele contexto, claro que aquele sentido ali da leitura, uma perspectiva bíblica, teológica, você consegue tirar sim certos objetivos, certas aplicações, mas a gente sempre vai conseguindo trazer aplicações novas para o nosso dia a dia, porque a palavra de Deus ela vai se renovando, e isso é maravilhoso. A Bíblia, outro ponto interessante, a Bíblia ela é poderosa. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quero chamar sua atenção para esse ponto final aqui, ó. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Veja como a Bíblia é poderosa. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus, é capaz de fazer no seu interior. E isso é fascinante. A Bíblia, ela é suficiente. Tudo o que precisamos para sermos transformados, salvos e moldados à imagem de Cristo, está nela.
esse livro não é um livro comum, não é um livro qualquer. Ele é um presente de Deus. A Bíblia é um presente de Deus para todos nós. A Bíblia não é um manual de medicina, como alguns querem olhar para ela. Se você quer aprender sobre medicina, o que você vai fazer? Você vai estudar livros de medicina. Quer aprender sobre ciência? Você não vai exatamente pegar a Bíblia aqui para aprender sobre ciência. Você vai estudar livros que falam sobre ciência. Mas a verdade é que a Bíblia ela não vai contra nem a medicina e nem contra a ciência. Ela vai dialogar com outros livros, ela vai dialogar com outras ciências. Mas aqui, irmãos, o que nós precisamos entender é que existem coisas nesses conhecimentos que nós precisamos entender o que está de acordo com a palavra de Deus. Porque existem coisas que não estão. Sim ou não? Nós precisamos adquirir maturidade para aprender a julgar criteriosamente todo o conhecimento. E isso é uma verdade que está batendo na nossa porta já faz há muito tempo. A nossa postura diante da cultura, diante do mundo em que vivemos, pode ser basicamente duas. Preste atenção. Primeiro, ou receber aquilo que é bom e está de acordo com a palavra de Deus. E segundo, ou rejeitar aquilo que não está. Eu tive a oportunidade de passar 5 anos da minha juventude como missionário em tempo integral. Então a gente tem contato com as missões transculturais, a gente tem contato com outros povos, com outra maneira de enxergar a vida, coisas que é totalmente diferente da cultura brasileira. E a cultura brasileira ela é multiforme, multifacetada, tem muita coisa aqui na cultura brasileira para se pensar e se estudar. Fora que ela é influenciada por outras culturas. Então não é uma tarefa fácil. Mas a gente precisa ter essa postura. Eu olho para a cultura, eu olho para os conhecimentos, e eu tenho que me fazer essa pergunta. A Bíblia é o ponto principal aqui. Para que eu possa olhar para esses conhecimentos, para que eu possa olhar para essas culturas e dizer assim, o que está de acordo com a palavra de Deus? E eu me lembro de um livro que eu li, Fator Melquisedeque, se eu não me engano, um livro muito interessante sobre missiologia, ele dizia exatamente isso. Eu preciso ter esse discernimento para entender o que são marcas da queda e o que são marcas do reino de Deus. Isso é muito interessante para nós. E a única forma de fazer isso é conhecendo a palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, mergulhando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Foi o que Jesus Cristo disse. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Quem não conhece a Bíblia, vive uma vida de muitos desafios e chega a pecar bastante. Porque não conhece. Então, se você quer viver de maneira que agrade a Deus e experimentar o poder de Deus na sua vida, você precisa ler e estudar a Bíblia com responsabilidade. Olha interessante o que John Piper diz. Coloca aqui pra gente. John Piper diz algo bem interessante. A Bíblia não é um livro-texto para ser debatido. A Bíblia é uma fonte que satisfaz a sede espiritual e a fome da alma. Olha que interessante. A sua alma tem fome. A sua alma está sedenta. Como diz o salmista, como a costa anseia por as águas correntes, a minha alma anseia por ti. Você já parou para pensar que talvez o problema da sua vida não é que você precise necessariamente de algo novo ou de alguém novo? Talvez o problema seja espiritual. Isso aqui é interessante porque a sua alma está morrendo, está sedenta, porque você tem vivido distante de Deus, distante desse alimento espiritual. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, não é só pão, existe algo
muito mais importante que procede da boca de Deus. É a sua palavra. E ela é vital. Ela é essencial. Mas é incrível como nós rejeitamos esse alimento. É incrível. Temos sido negligentes com o alimento espiritual. E é por isso que muitas vezes estamos sofrendo tanto. Porque a gente não tem intimidade com a palavra de Deus. A gente não tem profundidade com as Escrituras. Eu espero que você saia daqui entendendo algo muito importante para a sua vida, para a sua jornada como discípulo, discípula de Jesus. E para você que nos visita hoje, entenda, não há outra maneira de crescer espiritualmente e desfrutar de uma vida eterna, de uma vida abundante, senão se alimentando da palavra de Deus. Pensa comigo. Todo ano é a mesma coisa, basicamente na vida de muitas pessoas. A gente faz resoluções. Você começa a dizer, olha, esse ano eu vou comer melhor, vou comer mais saudável, vou comer mais coisas verdes, frutas e verduras. Esse ano eu vou para a academia. Levanta a mão aí que está indo para a academia esse ano. Esse ano eu vou pedalar, esse ano eu vou fazer crossfit, esse ano eu vou ficar no shape, eu vou botar o shape esse ano. Vou fazer aquela dieta, vou beber mais água, vou estabelecer novos hábitos, porque eu quero ter uma saúde, eu quero ter uma vida saudável. Irmãos, isso é muito bom, viu? Se tem gente aqui que não está fazendo exercício, que não está buscando comer bem, regularizar seu sono, cuidado. A fatura vai chegar e alguém vai ter que pagar, e vai ser você. Então tem que cuidar do corpo, tem que ter uma vida saudável. Isso não é coisa para a gente conversar, isso aí realmente tem que fazer. Mas talvez você esteja cuidando tanto do seu corpo, que esquece de cuidar da sua saúde espiritual. Foca demais, acorda cedo, uma disciplina nos horários, cuidando bem do seu corpo, mas a sua saúde espiritual, como é que ela está? Talvez você tenha um corpo saudável, mas a sua alma está morta, ou está doente, ou está adoecendo, porque ela carece de alimento espiritual. E isso, irmãos, é vitável, a sua vida depende disso. Como diz Provérbios, capítulo 4, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você não está cuidando do coração, da alma, do seu interior, que carece da palavra de Deus, cuidado, porque você pode ter grandes problemas. Por isso que eu estou dizendo agora que, coloca aqui para nós, a palavra de Deus agora é nosso whey protein. Quem pegou a referência aí? A palavra de Deus é a nossa creatina espiritual, irmãos. Quem pegou a referência sabe que muitos são derivados do leite, né? Então, vocês estão pegando a ideia. Vai dizer assim, nossa, como ele está com heresia, nada a ver. Só uma referência. 1 Pedro capítulo 2, verso 2 diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Quero encorajar você a usar essa creatina todo dia, para você ficar forte na sua vida espiritual, porque tudo está diante de nós. Desejar intensamente o puro leite espiritual, para por meio dele crescer e experimentar a plena, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está tudo diante de nós, irmãos. Agora eu gostaria de lembrar de uma história muito interessante. Quem lembra dessa história aqui do padre do balão? Levanta a mão aí. Faz um tempinho. E não lembra...
Olha que interessante. Ele decidiu, pega o que eu quero passar para vocês, tá? Ele decidiu prender balões de hélio numa cadeira, porque ele queria bater um recorde para entrar no Guinness Book. E a comunidade, a paróquia foi lá apoiar ele, viu, pastor? Foi lá todo mundo. Ixi, o padre vai bater o recorde. Lá está lá o padre com os balão, com a cadeira. E ele levantou voo, viu, gente? Começou tem vídeo na internet, tudo. O problema é que ele não tinha o controle daquilo que ele havia construído. Uma corrente de ar muito forte o levou da direção contrária, em direção ao mar. Ele perdeu o controle, perdeu a direção e foi parar lá no meio, ou melhor, em alto mar. E olha que interessante, esse padre ele tinha um GPS e ele tinha também um telefone via satélite. Ele até entrou em contato com o tráfego aéreo. E a última conversa foi quando pediram para ele informar as coordenadas do GPS. Aí você sabe o que foi que ele respondeu? Eu não sei usar o GPS. Ah, padre doidão, né, não, irmã? Não sei usar o GPS. Por causa disso, o padre caiu. E acredita-se que ele tenha caído na região de Santa Catarina e o corpo dele foi encontrado depois no Rio de Janeiro. Quando olhamos para essa história, a gente fala, nossa, que triste, que tragédia. Mas no fundo, nós não somos tão diferentes. Nós somos tolos. Somos tão tolos quanto esse padre, quando temos em mãos esse livro precioso, esse guia, esse GPS, que orienta os nossos passos, que ilumina o nosso caminho, que direciona a nossa vida, mas a gente não sabe usar, a gente não sabe como ler, a gente realmente não vive isso aqui, e aí morre. Então veja que o meu desafio hoje aqui, encorajar vocês, é que em 2026 seja diferente na sua vida. Que de verdade, você mergulhe na palavra de Deus. Porque isso precisa mudar. Você precisa estudar mais, ler mais, conhecer mais a palavra. Porque conhecer a palavra é conhecer o próprio Deus. E esse é o nosso objetivo de vida. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Você nunca vai conhecer a Deus se não estudar a palavra de Deus, se não se relacionar com a palavra de Deus, se você não tiver intimidade com a palavra de Deus. E se você precisar assumir a responsabilidade por isso, porque crescimento espiritual não dá para terceirizar. Isso mesmo você acabou de ouvir. Temos vivido uma fé consumista. Você sabe qual foi o livro que mais vendeu hoje, né, nesses últimos anos? Foi o Café com Deus Pai, que é um livro que eu tenho criticado muito aqui, porque é um livro que é totalmente fora de uma teologia saudável, de uma teologia bíblica. É uma teologia coach, que não traz crescimento espiritual, te traz conhecimento, um certo desenvolvimento pessoal, mas crescimento espiritual, bíblico, não. E aí, muitos usam esse papinho de devocional no Instagram para terceirizar a sua vida com Deus. Se alimentam ali terceirizando, mas não tem uma vida com Deus. E essa fé consumista, que só vive assistindo às pregações, podcast, participando de culto quando bem entende. O pastor hoje compartilhou nos grupos do WhatsApp, se você recebe os vídeos do pastor, tem vídeo bastante interessante, viu? Tem uma preocupação gritante há muitos anos sobre os desigrejados.
E eu não que me preocupe com eles, mas eu acho que é um problema muito fácil de resolver. A minha preocupação maior é com os desigrejados que estão dentro da igreja, que serve quando é conveniente, que não tem mais intimidade com a palavra de Deus, que só senta para criticar, que não faz o que precisa ser feito, não se envolve verdadeiramente. Mas também eu tenho muita simpatia com essas pessoas, que provavelmente não, a maioria é machucado. Se machucou com um pastor, se machucou com a liderança, se machucou com as picuinhas, com as panelinhas, com as fofocas, com as intrigas, aí vai machucando. Aí no voluntariado da igreja foi ficando pesado, aí já não quero mais, eu não quero compromisso, quero responsabilidade. E quem estava aqui na escola bíblica hoje, viu como foi abençoado os direcionamentos que o pastor deu em relação a isso. E vida de igreja é assim, é cheio de desafios. Mas eu me preocupo com essa galera que está desigrejada dentro da igreja. E a gente precisa se atentar com isso, porque eles precisam de cuidado. Mas voltando aqui para o ponto interessante, é que terceirizar a palavra de Deus, não dá para terceirizar esse crescimento espiritual. Então é muito importante, muitas pessoas vivem de uma energia residual. Aí eu posso colocar, energia residual espiritual. Vou dar um exemplo prático para você. Sabe quando está muito quente, aí você liga o seu ventilador, aí você se refresca. Aí quando se refrescou, você quer desligar o ventilador, aí ele ainda fica rodando assim, sim ou não? Isso é energia residual. Ele dá uma rodadinha assim ainda, talvez até duas, mas depois ali ele vai parar. Tem muita gente que está vivendo na igreja assim, com essa energia residual espiritual. Ou seja, ele se apoia na fé do seu pai, que foi um grande homem de Deus. Ele se apoia na fé da sua mãe, que foi um grande homem de Deus. Ele se apoia na fé do líder, na fé do pastor, mas ele não tem uma vida espiritual com Deus. Então isso também é muito preocupante. Deus não quer se relacionar com você por meio do pastor, por meio do padre, ou de qualquer intermediário, de qualquer influência. Apesar que podem ser bênção na nossa vida. Mas a grande questão aqui é que Deus quer se relacionar com você. Tanto que Jesus fala assim, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Ou seja, se relaciona com Ele. Você tem que ter sua vida espiritual. Você precisa cuidar da sua saúde espiritual. O problema é que a maioria de nós nem sabe por onde começar esse crescimento, essa vida, essa intimidade com a palavra de Deus. Por isso, eu quero, olhando para o Salmo 19, eu quero te mostrar 4 passos para você estudar a palavra de Deus. Então, se você tiver um bloco de anotação, ou abrir um bloco de anotação no celular, pegue isso aí, principalmente para você que não está lendo a Bíblia, para você que está sendo cutucado de maneira agressiva por Deus hoje, anota isso, e amanhã pela manhã você já vai colocar em prática. Por que não hoje também, antes de dormir? Ter uma vida espiritual com Deus. Então vamos lá? O primeiro passo, se você quer estudar a palavra de Deus, ter uma vida de estudo da palavra de Deus, uma vida de leitura, é se colocar diante dela em oração. Antes de ler, antes de estudar a Bíblia, você precisa ter um tempo de oração. Gastar ali alguns minutos orando. E diga como o Salmo 119, 18, verso 18 diz: abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, eu estou aqui, revela, fala comigo, me orienta, me ajuda, eu quero ver as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos, Senhor, abra os meus olhos espirituais, para que eu possa ver, para que eu possa entender, para que eu possa ser edificado. Ore isso, porque você não está diante de um livro qualquer, um livro comum, é um livro especial, é um livro sobrenatural, é a palavra de Deus. Na verdade, esse livro é Deus se revelando a nós. Então é muito importante você seguir esse passo. Ore. A palavra de Deus é o único livro, olha que interessante, que você pode ler na presença do autor.
você lendo ali o autor do seu lado, você conversando, interagindo com ele. Deus quer participar desse momento. Ele quer iluminar a nossa mente, nossos olhos, nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas da sua palavra, os tesouros escondidos, incontáveis, infindáveis. Há um texto em 1 Coríntios 2,9 que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. É interessante que a gente gosta muito desse verso, porque a gente acha muito misterioso. Mas o problema é que muitos param aí nesse verso. Se esquecem do verso seguinte, que diz, no verso 10, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Ou seja, aquilo que ninguém foi capaz de imaginar, ver ou ouvir, Deus agora revelou pelo Espírito Santo. E este livro foi escrito por essa inspiração. Então entenda, irmãos, que tudo que Deus preparou para aqueles que o amam foi revelado, está aqui esperando por você. E talvez você diga, mas eu leio e não entendo. Então você tem que gastar mais um tempo de oração. Você não pode desistir. Você tem que estar lá, ó. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. Ou então você pode continuar orando como salmista. Tu me fizeste, me informaste, dai-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Porque ler a Bíblia não é apenas um exercício racional ou intelectual. Envolve a mente, sim, mas é, acima de tudo, um exercício espiritual. Há coisas aqui na nossa leitura, nossa vivência com a palavra de Deus, que só podem ser discernidas espiritualmente por aqueles que têm a mente de Cristo. É por isso que muitas vezes você fala da palavra para alguém e a pessoa diz: não acredito, não entendo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não conseguem ver porque não têm a mente de Cristo. Por isso, vemos pessoas brilhantes intelectualmente, mas ignorantes espiritualmente. Não é falta de inteligência, é falta de intimidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. E precisamos disso, desse relacionamento espiritual, porque isso é um exercício espiritual. E o nosso papel é nos aproximar de Deus com humildade, nos colocar diante desse livro e dizer: Deus, eu quero aprender com a tua palavra, ensina-me, dai-me discernimento, entendimento para crescer e me tornar mais parecido contigo. E aí essa aproximação só é eficaz se você definir algo muito importante. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Qual é a fonte de autoridade da sua vida? Qual é a fonte de autoridade na sua vida? Preste atenção. A palavra de Deus ou outras coisas? Porque, irmãos, existem pelo menos 4 fontes, escute isso, 4 fontes de autoridade que elas não são confiáveis, não. Mas muita gente escuta e obedece essas fontes de autoridade, mas elas não são confiáveis. Qual é a primeira? Preste atenção. Cultura. Se tem uma coisa que é autoridade e que moda o pensamento das pessoas hoje, é a bendita da cultura. A cultura pensa assim, a cultura faz assim. Quer entender um pouco da cultura? Escute as músicas, escute os livros, veja quais são os vídeos que mais viralizam nas redes sociais. Tudo é cultura, envolvendo todo tipo, da cultura pop a uma cultura intelectual. E muita gente tem a cultura como autoridade. Mas a cultura, ela muda. E algumas coisas podem até estar alinhadas com a palavra de Deus. Mas muitas mesmo, precisam ser repreendidas. Repreendidas. Por isso, Paulo diz em Romanos 2,2: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Jovens que estão aqui, observem o que eu vou dizer para vocês. Qual é a diferença
de vocês, para o relacionamento que vocês têm um com os outros, diferente do relacionamento da galera da escola que não crê em Jesus, da galera da escola que não crê em Jesus na universidade. Porque, meu amigo, entendam de uma vez por todas, namoro, o propósito é o casamento. É o casamento. Namoro não é test drive. Bom demais, cansei, vou para outro. Não é assim que funciona. Homens, mulheres, a cultura que você consome nas redes sociais, o tempo que você passa nas redes sociais, as coisas que você faz, a maneira como você se relaciona no trabalho, é moldada por essa autoridade da cultura ou pela palavra de Deus? Esse ano eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. Eu abri mão de algo muito importante, porque a cultura já não fazia mais sentido para mim como discípulo de Jesus. Porque não fazia mais sentido para mim. Doeu, machucou, mas foi necessário. Poderia lutar, mas não é o que Deus quer para mim, não faz sentido essa cultura para a minha vida, como discípulo de Jesus, como um pastor, não faz sentido. Quero ser um homem de Deus para minha esposa, quero ser um homem de Deus para minha filha, não faz sentido. Então rejeito essa cultura, seja ela corporativa, seja ela intelectual, se ela não está alinhada com a palavra de Deus, com a autoridade máxima da minha vida, eu rejeito e repreendo. Faz sentido para vocês, sim ou não? Nas universidades tem muito disso. Nas nossas escolas estão cheias disso. Pais, observem seus filhos. Observem o que eles estão consumindo nas redes sociais. Observem o que eles estão vendo na internet. Observem os grupos da universidade. Observem os debates que eles estão entrando. Muita dessa cultura pode influenciar a mente de seu filho, a mente dessa geração. E Deus há de cobrar de você. É muito importante isso é urgente. Então, preste atenção. A segunda é a tradição. Muita gente faz coisas só porque sempre foi assim, e nem sabe o porquê. Não é porque a tradição diz assim, a tradição da minha igreja é assim. Mas por quê, irmão? É porque você foi assim e fazia assim. Mas me dá um respaldo bíblico. Me dá realmente uma teologia saudável em relação a isso. E muitos não têm. Sabe por quê? Porque nem toda tradição é bíblica. Às vezes é só da cabeça do homem. Às vezes é só uma forma de manipular as pessoas. Então eu preciso tomar muito cuidado sobre essa autoridade na nossa vida. A terceira é a razão. Como tem a razão, a racionalidade das coisas. A lógica das coisas. E eu sou um cara que gosta muito disso. Mas eu vou dizer para você, a lógica é importante, mas a razão, a lógica, ela não é suficiente. A razão não consegue sondar, preste atenção, a razão não consegue sondar os mistérios de Deus sozinha. Não consegue. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos de uma igreja, precisamos ter uma vida espiritual. E a quarta autoridade é as emoções. E essa daqui, meu amigo, está reinando, que é uma beleza. Muita gente hoje vive pelo que sente. Eu senti no meu coração tomar essa atitude. Eu senti no meu coração de que ele é o homem da minha vida. Eu senti no coração que esse emprego é dos sonhos. Deus, vive pelo que sente, não pelo que é verdadeiro, não pelo que é bíblico, não pelo que é santo, pelo que sente. Não confie no seu coração, não confie nas suas emoções. Emoções são instáveis e elas não podem ser autoridades da nossa vida. Meu amigo, bota uma coisa na sua cabeça, imagine se todo mundo aqui agisse pelas emoções. Não ia ser um caos? Porque tem hora de dar uma raiva, não dá não? Uma raivinha, aquela raivinha maravilhosa, dá vontade de ser, não é verdade?
Não dá aquela vontade de pagar a mesma moeda? Não dá vontade? Não dá vontade de você ir lá e questionar? Não dá vontade de você ir lá e expor a público? Imagine. Então essas autoridades não faz sentido para nós. A autoridade que faz sentido para nós é a palavra de Deus. Por isso precisamos tomar uma decisão. A palavra de Deus é a autoridade que vai guiar a minha vida. A palavra de Deus é a autoridade que vai guiar a minha família. A palavra de Deus é a autoridade que vai guiar a minha casa. A palavra de Deus é a autoridade que vai me ajudar a discernir as minhas decisões. A palavra de Deus vai guiar a nossa existência aqui, hoje. A palavra de Deus é a nossa autoridade. E depois disso, o segundo passo é meditar. Meditar na palavra. Então, o primeiro passo é o quê? Orar. O segundo, meditar. O salmista diz: como eu amo a tua lei, penso nela o dia inteiro. Quem ama Deus, ama a sua palavra. Por meio dela que crescemos e conhecemos o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta honesta. Aí você responde com Deus aí. Você ama a palavra de Deus? Você ama verdadeiramente as Sagradas Escrituras? Responde aí no seu coração. Irmãos, eu nunca esqueço. Quando eu tinha 17 anos, quando eu recebi meu primeiro salário de CLT, trabalhava como vendedor de calçados na Realce Calçados. Quem já foi comprar calçado lá da Realce? Menino, era 21 vendedor. Ranking de 7 para bater a meta. Meu sonho, ser um primeiro dos 7. Eu era um veneno ali, vender calçado, e as velhinhas chegavam, e eu vendia sapato, sapatilha, e vi uns caras, era uma febre. E aí quando eu recebi meu salário, junto com algumas comissões, sabe a primeira coisa que eu fiz, além de ajudar em casa, claro, foi comprar um curso dos Gideões de Deus, um curso bíblico e teológico, era uma caixa, que vinha vários livros, DVD, CD de pregação, livros teológicos, era um kit teológico de estudo bíblico. E uma Bíblia de estudo, uma lapa, parecia 2 tijolos, um em cima do outro, assim, a Bíblia de estudo. Pá! Foi quase 70% do meu salário para comprar esse kit. Meu amigo, não tinha cara mais feliz do que eu, não. Eu devorei aquilo. E alguns meses depois eu estava indo para o seminário para viver em tempo integral da obra. Claro que eu não estou dizendo que isso aqui é um padrão para que todo mundo possa viver. Eu só quero expressar como, quando a gente ama a palavra de Deus, a gente faz umas coisas que é focada nisso, que a gente quer isso. E é muito interessante, sabe por quê? Porque ao longo da minha jornada, eu aprendi que a palavra de Deus, ela é agridoce. A palavra de Deus, irmãos, ela é doce e amarga ao mesmo tempo. É doce como mel, mas também ela é amarga porque ela confronta a gente. Ela mexe com as nossas estruturas, ela quer arrancar as falhas e tratar o nosso caráter. Quando a gente mergulha, quando a gente quer essa intimidade com Deus, é isso que Ele faz. O anjo disse a Ezequiel: coma este livro. E essa tem sido a minha oração, e eu quero encorajar você: coma este livro. Foi o que ele disse a João em Apocalipse também. Comer este livro é se alimentar da palavra de Deus, é viver dela, é anunciar ela. Está doendo, leia a palavra de Deus. Está com conquistas, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todo santo dia leia. Porque isso aqui está na nossa existência, está na nossa vida, é o nosso guia de vida espiritual. Então medite, ame a palavra de Deus, pense nela. Deixa eu dar outro exemplo interessante aqui. Sabe quando você tem um encontro com uma pessoa muito especial, que você fazia tempo que você não via ela, aí você bate um papo ali de meia hora, você conversa com ela, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, e abraça, beija, bate um papo interessante, e aí depois daquela conversa, cada um segue teu rumo,
mas você passa dias pensando naquela conversa. Quem já passou por isso? Imagine você tendo um encontro com alguém especial todo dia. Você fica todo dia pensando naquilo. Todo dia você fica ali, ó, coração batendo, queimando por aquele encontro que você teve todos os dias. Isso não é coisa de gente desocupada. Pelo contrário, como disse Martinho Lutero, nos dias que tenho mais compromissos, são os dias que mais preciso orar e ler a Bíblia. Porque quem entendeu isso é essencial e não abre mão. Mas a gente faz o contrário. Quando a gente tem uma agenda muito lotada, tem muitos compromissos no trabalho, a gente nem passa perto. Eu cresci com uma Bíblia grande, no Salmo 23 aberta, na estante da sala. Alguém já também? Empoeirada. O que tem naquele livro? O que tem naquele livro que mudou a história de muitas pessoas? O que tem naquele livro que faz as pessoas abrir mão de tudo, de ter uma vida de renúncia? O que tem naquele livro? O que tem? Então, quem entendeu isso não abre mão. Como diz Jesus em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, meus irmãos, você pode ter feito várias resoluções para 2026. Pode ter planos de vida, pode estar seguindo orientações, podcast, pessoas influentes, mas sabe onde isso pode dar? Talvez em nada. Sabe por quê? Um dia você vai descobrir que apoiou a escada da vida na parede errada. Chegou lá, mas não era lá. Não adianta ser bem-sucedido naquilo que não é verdadeiro, se não tem sentido, não tem propósito revelado em Deus para você. Não adianta você ter sucesso no ambiente de trabalho, com as pessoas. Não adianta, se a sua vida espiritual é um fracasso. Por isso precisamos pensar, isso é essencial? Isso é vital para a minha vida? Sim, sim, porque nós fomos chamados a meditar na palavra de Deus todos os dias. Então separe um tempo diário. Como praticar isso no meu dia a dia? Separando um tempo diário. Eu acredito que isso começa quando Deus se torna o centro da nossa vida. Então você precisa separar esse tempo diário. Você precisa entender que quando lemos a palavra, estamos nos relacionando com o próprio Deus. Então faça desse momento do seu dia, especialmente pela manhã, o momento mais importante do seu dia. O tempo que você vai ter com Deus. Josemar Bessa diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó: não ler a Bíblia é decidir não ouvir a Deus. Para encerrar, coloca aqui para mim, bem rapidinho. Passa aqui rapidinho, por favor. Só quero mostrar para vocês um método que você pode usar para ler a Bíblia e estudar todos os dias. Pode ir passando. Passa, é o que está completo com aplicar aqui. Pode passar. Travou? Isso. Então esse método aqui que vocês estão vendo se chama o método OIA. Vocês podem usar ali na sua manhã, no seu tempo de devocional com Deus, para você realmente mergulhar e entender a Bíblia. Observar, interpretar e aplicar. Aqui, no observar, é o que eu vejo. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer perguntas para o texto. Você vai perguntar, a Bíblia foi escrita, quem escreveu? Para quem foi esse texto? Qual foi o contexto? E assim você vai ali entendendo os contextos, as pessoas, os mundos da Bíblia, as situações reais, porque ali você está observando, fazendo questionamentos. E depois você vem para a interpretação, entender o real propósito, o real sentido, o que significa aquilo hoje. Porque a palavra de Deus é muito importante a gente discernir o que é literal e o que é princípio. Porque muitas vezes a gente vai encontrar na Bíblia certas coisas que não fazem sentido nenhum para nós hoje. Mas os princípios, os valores são eternos. E aqui, irmãos, quero terminar com uma frase. Último slide, por favor. Quero terminar com essa frase. O propósito da leitura bíblica é nos manter ligados à videira,
formar Cristo em nós e nos conduzir a uma vida que tenha sentido diante de Deus, tanto hoje quanto na eternidade. Você pode se colocar de pé? Eu sei que eu extrapolei um pouco o tempo, mas eu queria muito que você saísse daqui entendendo isso hoje. A importância de ter uma intimidade, de ter uma proximidade com a palavra de Deus. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. Será que você pode fechar seus olhos? A gente vai cantar mais uma música e logo em seguida eu vou fazer uma oração junto com vocês. Vamos cantar.